Bem, amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei falar da divisão de fração por fração. Vamos à definição. Para se dividir uma fração por outra, deve-se multiplicar o dividendo pelo inverso do divisor. A gente vai ilustrar essa definição com exemplos. Exemplo: simplifique as seguintes expressões numéricas. Letra A, eu tenho a fração 5 sobre 8, que está sendo dividida pela fração 3 sobre 4. Como é que eu procedo quando eu tenho uma simplificação, ou seja, quando eu quero simplificar um número que se apresenta dessa forma, ou seja, uma fração 5 sobre 8 dividido por outra fração 3 sobre 4. O que diz a definição? Multiplica-se o dividendo. Quem que é o dividendo? O dividendo vai ser a fração 5 sobre 8. Quem que é o divisor? O divisor é a fração 3 sobre 4. Então, o que diz a definição? Multiplica-se o dividendo. Então, eu vou pegar aqui o dividendo, vou escrever ele aqui. Multiplica-se o dividendo pelo inverso do divisor. Quem que é o inverso do divisor? 4 sobre 3. Então, faço esse produto aqui. O resultado é o valor da divisão da fração 5 sobre 8 dividido pela fração 3 sobre 4. Então vamos lá. Então aqui é só a anotação, né? 5 sobre 8 dividido pela fração 3 sobre 4 pode ser escrito dessa forma. E aí a gente vai fazer o que eu tinha feito ali. A gente vai, mantenho o dividendo, que é 5 sobre 8, vezes o inverso do divisor. Quem que é o inverso do divisor? 4 sobre 3. Bom, agora eu tenho que fazer o produto dessas duas frações. Eu já fiz uma videoaula onde eu ensino a fazer o produto de frações. Então aqui a gente vai fazer o que? O produto dos numeradores, ou seja, 5 vezes 4, e o produto dos denominadores, 8 vezes 3. 5 vezes 4 é igual a 20, dividido por 8 vezes 3, que é 24. Dá para simplificar? Sim. Por quem? Por 2. Então vou simplificar aqui e aqui por 2. Isso vai dar 10 sobre 12. Simplifico novamente. Vai dar o quê? 5 sobre 6. Então o resultado da divisão da fração 5 sobre 8 dividido pela fração 3 sobre 4 é igual a 5 sobre 6. Isso também pode ser visto aqui, ó. Resultado, então, 5 sobre 6. Por quê? Porque eu fiz o produto dos numeradores, 5 vezes 4, dividi pelo produto dos denominadores, 8 vezes 3, e depois disso eu fiz a simplificação. Aí você pode se deparar com a letra B. O que diz a letra B? Eu tenho uma fração, 3 sobre 5, dividido por um número. Ah, mas espera aí, uma fração dividida por um número, como é que eu faço? Você transforma o número 2 em uma fração. Como? Dividindo o 2 pelo 1, que é o que a gente está vendo aqui. Bom, agora eu tenho a fração 3 sobre 5 dividido pela fração 2 sobre 1. Então mantenho o dividendo e vou multiplicar pelo inverso do divisor. Quem que é o inverso do divisor? 1 sobre 2. Então agora eu faço o produto. 3 vezes 1 dá 3 e 5 vezes 2 dá 10, que nem se apresenta aqui. Esse é o resultado. Tem como simplificar? Que nem eu fiz na letra A, que eu simplifiquei 20 dividido por 24, simplifiquei até chegar no 5 sobre 6? Não, por quê? Porque 3 é um número primo. Então não tem como eu fazer uma simplificação mais. O mesmo ocorreu na letra A. Por que eu parei no 5 sobre 6? Porque 5 é o número primo, então não tinha como eu simplificar mais. Vamos à letra C. A letra C é similar à letra B. Qual a diferença? Eu tenho um número dividido por uma fração. Então eu tenho 3 dividido pela fração 4 sobre 5. O que eu vou fazer com esse 3? Eu tenho 3 dividido pela fração 4 sobre 5. Vou escrever o 3 na forma de fração, ou seja, 3 dividido por 1, que nem a gente está vendo aqui, ó. Tá? Troco 3 por 3 dividido por 1. Agora eu tenho uma fração 3 sobre 1 dividido pela fração 4 sobre 5. Então o que eu faço? Mantenho o dividendo, que é a fração 3 sobre 1, vezes o inverso do divisor. Quem que é o divisor? O divisor é a fração 4 sobre 5. O que é o inverso de 4 sobre 5? 5 sobre 4. Então a gente pode ver aqui, ó. 5 sobre 4. Agora, 3 vezes 5, quanto que é 3 vezes 5? 15.
4 vezes 1 é 4. Bom, então aqui nós temos a letra A, B e C ilustrando como a gente pode trabalhar então com a definição, que diz que a divisão de duas frações a gente pode proceder da seguinte forma: o resultado pode ser obtido multiplicando-se a primeira fração pelo inverso da segunda. Determinar o valor da expressão numérica. Então tem aqui a fração meio mais 2 sobre 3 dividido por 1 menos 1 sobre 8. Primeira vez que você olha isso aqui, você fala assim: pô, como que eu vou começar a resolver esse exercício? O que eu tenho de fazer? Então vamos aqui ver qual é os passos que a gente tem que fazer para resolver esse exercício. Então veja que o primeiro eu vou trabalhar com o numerador. O que é o numerador? Isso aqui, ó. Tá? Vou trabalhar com o numerador. Eu tenho uma fração somado com outra fração. Mas veja que quando eu estou somando essas duas frações, os denominadores são diferentes. O denominador da primeira fração é 2 e da segunda fração é o 3. Eu tenho que deixar... Eu já fiz uma videoaula ensinando como é que faz a soma de frações quando o denominador são distintos. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar os denominadores iguais. Para fazer isso eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Né? O mínimo múltiplo comum de 2 e 3 vai ser quem? Vai ser o 6. Então por isso que está o 6 aqui. Eu vou fazer o quê? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 é 3, por isso que está aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui mesma coisa, eu tenho o 1. Eu posso escrever esse... Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 1 e vou dividir por 1. Então vai ficar 1 sobre 1 menos 1 sobre 8. Qual é o mínimo múltiplo comum de 1 e 8? É quem? É o 8. Então por isso que ficou 8 aqui e 8 aqui. Agora 8 dividido por 1, tem 1 aqui embaixo, dá 1. 8 dividido por 1 dá 8. Vezes 1, por isso que ficou 8 aqui. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Bom, agora aqui nós estamos... o numerador é a soma de duas frações e os denominadores... o numerador é a soma de duas frações e os denominadores agora são iguais. E o denominador é a subtração de uma fração pela outra, só que os denominadores também são iguais. Então qual é o próximo procedimento? Eu somo o numerador aqui, então 3 mais 4 deu 7, por isso ficou 7 sobre 6. E eu vou somar aqui, ou vou subtrair nesse caso, os numeradores, ou seja, 8 menos 1 que deu 7. Agora eu tenho a divisão da fração 7 sobre 6 dividido pela fração 7 sobre 8. O que eu vou fazer? A gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui mantive a primeira fração, está aqui, ó, 7 sobre 6, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é o que? 8 dividido por 7. Agora, 7 vezes 8 dividido por 6 vezes 7, quanto que isso dá? Então vai ficar 8 sobre 6. Né? Obviamente você também pode fazer 7 sobre 6 vezes 8 sobre 7. Você pode simplificar aqui, né? 7 dividido por 7, então isso dá 8 sobre 6. Ou então você pode fazer 7 vezes 8 dividido por 6 vezes 7. Dá para simplificar? Dá. Aqui eu posso dividir por 2 e aqui eu posso dividir por 2. Isso vai dar 4 sobre 3. E para aqui porque 3 é um número primo. É isso que a gente vai ver aqui, ó. Tá. Bom, agora aqui eu tenho alguns exercícios que é para você treinar, fazer um treino dessa teoria. Futuramente eu vou resolver esses exercícios em uma outra videoaula. Aqui também tem mais uns exercícios, ó. Também tem mais uns exercícios parecido com o que eu acabei de resolver agora. E a minha bibliografia novamente continua sendo do livro Manuel de Paiva. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.